vamos retomar os nossos estudos no Apocalipse, agora que chegou o pessoal de Barreira das Frutas. Tem um cunhado atrasado. E nós vamos, hoje, eu quero avançar bastante, né? Nós vamos estudar. Esse ar é necessário. Não, é aquele é isso. É que pessoas de idade sentem mais frio, né? Oh, meu querido! Jefferson, trouxe comigo hoje. Ô, querido, Irmãozão! Ok, vamos orar a Deus. E agora que o pastor Marcos chegou, a gente vai começar. Não sei ele, a gente não começaria mesmo. Ó, moral, hein? Orar, hein? Mulher. Pai Celestial, obrigado por esta chuva que tem caído, ó Deus, em nossa região. Obrigado pelo seu cuidado para com a natureza, para com os filhos dos homens. Pedimos a tua bênção para essa aula, para essa exposição, que teu Espírito Santo ministra ao nosso coração. Amém. Dirige nosso coração, que teu Espírito Santo revele as coisas para nós. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Muito bem. Hoje nós vamos tratar de um assunto também importante, indo já para as partes finais, que é o Apocalipse 15. As 7 taças. Vamos ver. Verso 1. Vi no céu outro sinal grande e admirável. 7 anjos, tendo os 7 últimos flagelos, pois com estes se consumou a cólera de Deus. Veja, pessoal, isso aqui é importante. Vamos fazer a linha aqui, ó. Ó, o império do anticristo. Aqui, metade do seu império, ele lança a sua marca. Ok? As 7 taças serão derramadas aqui, no segunda metade do seu império. E olha o que diz o texto bíblico. A gente tem que ler com muita atenção, máxima atenção, para a gente captar. Olha o que diz o verso 1. Vi no céu outro sinal grande e admirável. 7 anjos, tendo os 7 últimos flagelos, pois com estes flagelos se consumou a cólera de Deus. Ou seja, a história da humanidade caída, ela vem através dos séculos criando pecados e criando corrupção. Através dos séculos, Deus tem enviado servos, sua palavra, oportunidades, e os homens uns aceitam e outros não aceitam. E os pecados vão se acumulando, os pecados vão se avolumando. E a ideia que diz aqui o texto é que está chegando o momento, e vai chegar o momento, em que Deus não vai mais suportar. E quando os últimos dias da humanidade estiver chegando, então agora a época das 7 taças, que são os 7 últimos flagelos, é para, como diz aqui, consumar a ira de Deus. Ou seja, a ideia de consumar a ira é que a ira vem se acumulando com os séculos. Isso aqui é importante. Eu fiz uma reflexão na minha conta do Instagram. Aleluia. Eu fiz uma reflexão na minha conta do Instagram, né? Falando por que Deus não elimina os homens maus. Não teria que eliminar tudo. Mas por que Deus não elimina os homens maus? Todo mundo é mau, mas uns têm dose maior. Sim. E daí eu usei o exemplo de Herodes. Por que Deus não eliminou Herodes? Coitado do José, teve que se deslocar para o Egito, perder a sua carteira de clientes.
marceneiro. Perdeu a carteira de clientes, foi fazer uma viagem internacional, ultrapassou fronteira, teve que pegar uma licença do Egito para morar lá, teve que fazer outra carta de clientes, dificuldade com a língua, dificuldade de cultura, tinha que arranjar um lugar para morar, um menino pequeno, filho de Deus, sustentar a casa. Quer dizer, o José não teve vida fácil, não teve vida. Por que Deus não chegou e matou Herodes logo, para evitar tudo isso? E outra, Herodes não era santo. Herodes foi um dos piores homens da sua geração, um homem cruel, um homem mau, tão mau, que ele deu ordem que no dia que ele morresse, se matassem homens líderes em Jerusalém para que não houvesse alegria. Homem cruel, na morte dele 5.000 pessoas morreram na cidade. Por que Deus não matou esse homem logo? Por uma razão. E essa é uma coisa interessante. Deus dá tempo para o cara se converter. Deus deu tempo para ele se arrepender de seus maus caminhos. Porque o Senhor diz, não tenho prazer, mas que ele se converta do seu mau caminho e vive. Então por que Deus não matou Herodes logo para eliminar esse problema? Porque Deus esperou Herodes se arrepender. Herodes se arrependeu? Não, então Deus matou. Então é assim, vai se acumulando, vai se acumulando, vai se acumulando. E por que Deus já não age? Porque Deus vai dando oportunidade de arrependimento para as pessoas. Deus vai dando oportunidade. Mas se o cara não se arrepende, os pecados, além de não serem perdoados e esquecidos, eles vão aumentando, 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 até que chega ao final, agora não tem mais jeito. Não tem mais jeito. O nível de iniquidade é muito grande. O nível de maldade é muito grande. E Deus não... Vai chegar uma hora que a cólera de Deus chega no seu limite. É o que diz aqui. Olha lá. Pois com este se consumou a cólera de Deus. Pronto, chegou, não tem mais jeito. Fala, Raul. Nós somos pastores velhos, já é uma questão, mas é uma questão que sempre vai ter. Deus é amor. Corretíssimo. Tá? Como é que fica, cara? Deus irado, Deus bravo, Deus vai mandar matar todo mundo agora, chegou. Como é que esse Deus, esse cara? Ok, veja. A mesma Bíblia que diz que Deus é amor, diz que Deus é justo. Êxodo 34, 7. Deus é justo. E ele diz lá, e ele não inocenta o culpado. Então quer dizer, Deus é amor? É. E quando ele é amor, o que ele faz? Êxodo 34, 7. E como ele é um Deus de amor, o que ele faz? Ele não destrói o cara na hora. O que ele faz? Vai dando vida para o cara, vai esticando a vida dele. Agora eu falo para vocês, a vida de cada ser humano pertence a quem? A Deus. Então ele mata quando ele quiser. Eu que não posso matar, porque eu não sou dono da vida, ele é o dono da vida. Então ele mata quando ele quiser. Então Deus mata, não assassina. Quem assassina somos nós. Um humano que tira a vida do outro humano, isso é assassinato. Então Deus não assassina, Deus mata. É a mesma palavra katal no hebraico, katal, que é matar. E tirei de serrar é assassinar. Então Deus não pratica o tirei de serrar, ele pratica o katal, é a mesma coisa que matar uma barata. Você quando mata uma barata, você não está assassinando ela, né? Eu assassino todas. Quando você fala de qualquer ser que não é humano, é matar. Matar um boi, matar um porco, matar uma galinha, matar uma barata, matar um rato. Mas quando você fala de ser humano, aí é assassinar, que é pecado e crime. Deus mata. Então, antes de matar o cara, o que Deus faz? Vai dando chance. Chega uma hora, Raul, que Deus entra com juízo. E lembra, cólera de Deus não significa uma raiva em pecado. A cólera de Deus significa uma ira absolutamente justa e santa com aquilo que está errado. Principalmente porque ele está dando chance para as pessoas. E aí o Êxodo está dizendo,
Deus não inocenta o culpado, mas visita a iniquidade dos pais e dos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. Não é isso aí? Você já viu? É isso aí? É. Então, Deus é amor? É, mas Ele é justo, e na justiça Ele tem que punir. Fala, pastor. Podemos dizer então assim, ontem teve um acidente aqui no perto da rodoviária, que matou um rapaz morreu nesse acidente, e é primo de uma moça da nossa igreja. Só que esse rapaz, ele brigava com o pai, vivia nas drogas, nunca quis se consertar, a família toda cristã. Será que Deus então matou esse cara? Olha, existe duas coisas, cada caso é um caso, a gente tem que analisar. Sim. Então, geralmente o que acontece? Existe castigo e consequência. Nem tudo que acontece de tragédia é castigo, às vezes é consequência. Então você quer ver, o camarada usava droga, uma vida torta, quanto mais as pessoas vão se afundando no pecado, eles mesmos vão se autocondenando. Vão colhendo. Eles vão colhendo. Então o que Deus, qual é a participação de Deus nisso? Não vou fazer nada. Zero. Não vou fazer nada. Em outros casos, Deus até dava um livramento, mas não é o caso. Então, por que Deus às vezes permite isso? Para que se cumpra aquela palavra, o que o homem semear. Isso também. Então a gente tem que separar castigo e consequência. Um cara que está num carro a 280 km por hora, numa estrada que não é confiável, cheia de curva, se ele bater, tombar o carro e morrer, Deus castigou ele? Não, é consequência. Isso é contra a lógica. Ok? Vamos lá então nos flagelos, meus irmãos. Mas é bom a gente falar sobre esses assuntos. É legal essa distinção? É bom, né? É bom. Castigo. É bom. Ó, eu te proíbo me convidar para a sua igreja É um tema. para me pregar sobre Deus e o mal do mundo. Não lembro isso aí. Tema da próxima O problema do mal. O problema do mal da presença de um Deus bom, né? Não, foi legal aquela vez que tu ministrou, o pessoal lembra até hoje. Foi isso aí. Que tu falou sobre o mal, nada mais é do que a ausência de Deus. Isso. Aí eu fiz uma reflexão uma sobre isso. reflexão também, né? Aí eu falei para mim também, né? O que é o mal, quando me perguntam. O mal nada mais é do que a desobediência a uma lei de Deus. Exatamente. Toda vez que uma lei de Deus, além da ausência do bem, é uma desobediência a uma lei direta do bem. E a ausência do bem, quem é o bem? Deus. Exato. Ok, pessoal? Vamos adiante então? O Giovanni, quando fala, você vai pregar na minha igreja, me arrepia. Já dá o tema. Ele só me Tema dá espinhoso. Ele só me dá espinhoso. O último foi tranquilo. Não, hoje foi bênção. Muita diferença, né? Hã? Que diferença, né? Por quê? Você vai lá, o cara dá esse sistema. Vai na oitava e fala assim, não fala de filósofo, não fala... Lá é o contrário. Lá, ó, eu sou proibido de falar de filósofo, de Citar grego, de filósofo, hebraico, lá eu tô fora. Estou proibido lá. Ih, Vamos ali, meus irmãos, a preparação para as taças da ira de Deus. Uma coisa importante e às vezes isso confunde o que é cristão e o que não é cristão, que foi a questão que o pastor Raul levantou aqui. toma. E foi muito bem levantado. Por que às vezes a gente não entende as ações de Deus como cólera, ira e julgamento? Porque a gente quer entender Deus com as configurações humanas. Nós não, gente, preste atenção, amor de Deus não é o mesmo que eu tenho, ira de Deus não é a mesma que eu tenho, cólera de Deus não é a mesma que eu tenho. Eu não posso medir a Deus com a minha régua. Esse é o problema que a gente não entende, nem o amor de Deus e nem a ira de Deus. Esse é o problema. A gente não vai entender nunca. Então eu tenho que pensar em Deus como Ele é, uai. Como Ele é, como Ele está na sua palavra. Uma coisa eu sei. Se Deus tem ira, então Ele está certo. Porque se eu for querer explicar por que Deus castiga, ora, eu não posso pensar nisso com as minhas configurações. Eu tenho que pensar com as configurações de Deus. E qual é a configuração de Deus? É o que está aqui, né, na Até palavra. porque as nossas configurações são caídas, Totalmente caídas. afetadas pelo O pecado. nosso amor é o amor mais corrupto que tem. Por quê? Eu escolho uns para amar e eu escolho outros para não amar. Isso é corrupção. Eu amo você, Raul, você é gente boa demais. Mas, por exemplo, amar o Lula. Complicado. Não, e o que você disse, Raul, eu amo você porque você
É legal demais. É legal. A partir do momento que eu não for legal, Aí eu já não amo, aí eu te persigo, vou te Aí perseguir. surge o Percebe? Por quê? Porque, por exemplo, tem um monte de canção que são verdadeiras, mas elas não trazem uma resposta para a solução. Deus é amor, eu não entendo esse amor. Tem hino no cantor cristão, tem hino na harpa cristã, tem cânticos, tem o Giovanni, o pastor Giovanni, que é de worship, sabe disso, né? Que fala sobre o amor de Deus, que eu não entendo o amor de Deus. E por que a gente não entende o amor de Deus? Porque Deus é amor, e eu não sou amor, eu sou pecador. Então Deus não tem como não amar. Eu tenho como não amar, é o que eu estou acabando de dizer. Agora, Deus não tem como não amar, porque Ele é amor, faz parte da essência dele. Assim como faz parte da minha essência ser pecador. Então, eu não posso acordar um dia, contradizendo Pelágio no século IV, eu não posso acordar um dia e falar assim, hoje eu não quero pecar. Por que eu não posso fazer isso? você é. Porque eu sou pecador, então eu não tenho como não pecar. Assim como Deus não tem como não amar. E por isso que a gente não entende esse amor de Deus. Aí, como o Raul disse, as nossas relações, elas só podem ainda estar no nível do suporte, porque Deus nos emprestou o seu amor. Ainda bem que eu tenho a possibilidade de amar. Ainda bem. Porque Deus me emprestou a sua bondade. Se não fosse por isso, a gente seria tudo bicho. Viveríamos como bicho. Você acredita, Irã, que é possível ficar vários dias sem pecar? Já pequei. Só de pensar. Agora, o problema não são os pecados. Eles podem ser evitados. O problema é eu ser pecador. É que essa raiz é que é estragada. O problema, lembra lá do publicano e do fariseu? O publicano dizendo, obrigado Deus, porque eu não sou como os demais homens, roubadores, etc, etc. E como é que foi que o publicano orou? Batia no peito. Batia no peito e dizia para Deus não perdoar os pecados dele, mas para ele perdoá-lo porque ele era pecador. Essa é a nossa confissão. Deus, eu sou um pecador. Me perdoe não pelo que eu faço, mas me perdoe pelo que eu sou. Entende? Esse é o problema nosso. É legal, tem uma obra, um livro do Watchman chamado O Evangelho de Deus. Ele faz a distinção entre pecado no singular e pecado no plural. Pecados é derivado. Pecado é uma referência paulina, né, do apóstolo Paulo, da nossa natureza caída, da pecaminosa. Totalmente. E pecados no plural, esse detalhe eu nunca tinha percebido antes de ler essa obra, né? Pecados são atos pecaminosos que revelam o que pecado alguns que habita em e nós. porque o Espírito Santo está habitando em mim, alguns eu posso evitar. Pecados surgem no plural, Aham. porque o pecado habita em mim. Eu não posso deixar de ser pecador, mas eu posso deixar certos pecados. E quem que me ajuda? O Espírito Santo em mim. Entendeu? Aquele que furtava, não furte mais. Vamos adiante? Ok. Vamos ali nessa introdução breve. Raul, por favor, você que é o nosso leitão. Leitão, Vamos lá, leitão bom quer dizer dia, que é um pessoal. leitor, ok? Bom dia, bom dia. Vamos lá. Bom dia, galera. 7 anjos apareceram no céu, preparado para terminar a destruição do anticristo. À medida que a medida dos pecados da Babilônia foi preenchida, ela encontra a medida completa da ira divina. Enquanto os crentes permanecem neste mundo, em tempos de angústia, como sobre um mar de vidro misturado com fogo, eles podem aguardar sua libertação final, enquanto novas misericórdias inovam novos hinos de louvor. Quanto mais soubermos das maravilhas, obras de Deus, mais louvaremos sua grandeza como o Senhor Deus Todo-Poderoso, o Criador e o governante de todos os mundos. Amém. Vamos ler na Bíblia, versos 5 a 8, por favor. Esse minuto ali, todos os mundos, significa o quê? Todos os planetas, todas as galáxias, que são mais de 200 bilhões de galáxias. Tá, ok. Todo o universo. Todo o universo, exatamente. E todos os extraterrestres. Mas é verdade, todos os extraterrestres, os anjos principalmente. Vamos ler dos versos 5 a 8.
José, pastor, lê para nós, por favor, esse texto. Depois dessas coisas, olhei e abriu-se no céu o santuário do tabernáculo do testemunho. E os 7 anjos que tinham os 7 flagelos saíram do santuário, vestidos de linho puro e resplandecente, Isso. e cingidos ao peito com cintas de ouro. Então, um dos 4 seres viventes deu aos 7 anjos 7 taças de ouro, cheias de cólera de Deus, que vive pelos séculos dos séculos. O santuário se encheu de fumaça, procedente da glória de Deus e do seu poder, e ninguém podia penetrar no santuário, enquanto não se cumprissem os 7 flagelos dos 7 anjos. Preste atenção, 7 anjos carregando em 7 taças os flagelos de Deus. Interessante, né? O líquido, que é o flagelo de Deus. Hoje a igreja carrega nas taças o amor de Deus, que a gente tem que derramar sobre as pessoas. Antes das 7 taças de ira, veio as taças de amor, que é o Evangelho, do qual a igreja, quem carrega o Evangelho? A igreja. A igreja. Então a igreja tem o quê? As taças de amor de Deus, que a gente tem que derramar sobre as pessoas. Assim como os flagelos trarão coisas terríveis sobre os homens, o amor de Deus hoje vai trazer coisas maravilhosas sobre os homens. E a gente tem que fazer isso aí, né? Vamos adiante aqui. Mais ou menos assim, não é? Que o desenhista viu, fumaça de todo lado, saindo do santuário, 7 anjos carregando 7 taças com a cólera de Deus, né? Vendo as taças prontas para serem derramadas sobre seus inimigos, cantem um cântico de triunfo para a manifestação dos juízos divinos, que é chamado cântico de Moisés e o cântico do Cordeiro, sendo as palavras em grande parte tiradas do cântico de Moisés e de outras partes do Antigo Testamento e aplicadas no sentido cristão. Quando a gente parar para observar isso, a gente vai lembrar, ainda falando de Moisés, sobre o exército de Faraó. O que aconteceu lá na travessia do mar? Morreram. O que aconteceu ali? Morte. Morte, a cólera de Deus. Deus estava protegendo quem? Você vai falar assim, os filhos de Israel? Sim. Os filhos de Israel foram protegidos por tabela. Mas Deus estava protegendo de fato o quê? A promessa. Promessa do Messias. Exatamente. Os filhos de Israel foram protegidos por tabela. Mas a maior promessa que Deus estava protegendo, a maior proteção que a Trindade estava fazendo em relação à promessa. A promessa tinha que sair daquele povo. Entendeu? Ok, essas são coisas interessantes, né? Até aí, né, protegendo o povo de Israel, podia ser qualquer povo, porque Deus precisava, né, claro, de um lugar, de um povo, de uma nação, para De um essa território promessa. para essa promessa. Daqui ninguém põe a mão. Não quem põe a mão, exatamente. Por isso que muitas guerras. Muitas guerras, punições duras de Deus. Ninguém põe a mão. Ninguém põe a mão. Até E quando o povo de Israel começou a desviar de verdade da promessa, Deus mandou Nabucodonosor resolver o problema. Quando Deus mandou Nabucodonosor para punir Israel, sim, para punir Israel, mas para proteger a promessa. E por que os crentes ficam contra o Lula agora, né? Mas deixa ele para lá, ele tem que Talvez tem converter. pessoas contra o Lula lá e o pessoal fica brigando. Mas nós vemos no Antigo Testamento muito salvação, mas como livramentos, né? Igual Deus tem dado livramentos assim para o povo, né? Sim. Hoje nós pregamos salvação, mas não se vê muito essa palavra no Antigo Testamento, né? Salvação em si. Então, Não, essa é uma palavra muito forte no Novo Testamento pela presença do Messias, sotéria, sim, eu quero. né? Sotéria. Então, é muito presente por causa do Messias. Mas vamos aqui, ó. Eles escaparam vitoriosos da besta, nunca se submeteram à sua tirania ou religião. São descritos, Apocalipse 15, 2 a 4, como filhos de Israel, depois de sua libertação e fuga do Egito. Pois como os filhos de Israel, Êxodo 15, tendo passado pelo Mar Vermelho, ficaram na praia, vendo seus inimigos oprimidos pelas águas, cantaram o cântico triunfante de Moisés.
Então estes, tendo passado pelas provações do fogo deste mundo, ficam no mar de vidro misturado com fogo. Quando chegarmos a Apocalipse 20, leremos sobre sua ressurreição e sua recompensa. Então o que na terra pode ter parecido uma perda, na realidade foi uma vitória, porque esses santos da tribulação irão, pelo poder de Deus, triunfar eternamente sobre todo o esquema de Satanás, o anticristo e o falso profeta. Eu quero entrar diretamente aqui. Agora os anjos estão se preparando para jogar sobre o mundo as 7 taças da ira de Deus. O santuário era o lugar da habitação de Deus com o povo. No lugar santíssimo ficava a arca com as tábuas da lei. Isso significa que os anjos saem do lugar onde ficava a lei de Deus. Ponto. Isso é importante. Qual é a função da lei? Nós estamos falando de Deus. Qual é a função da lei de Deus? Salvar ou condenar? Salvar. Salvar ou condenar? A lei de Deus. Eu acho que Condenar. Paulo vai dizer isso. A lei me matou. Então a lei. Então o que traz a lei? Ela mostra o meu pecado. Ela mostra que eu sou pecador e ela mostra por que eu morro. Então a lei tem essa função. Então essas taças saem do lugar santíssimo, ou seja, saem como resultado de desobediência à lei. Isso significa que o sai para demonstrar como funciona a lei de Deus. Sai para demonstrar, mediante a vingança divina, que nenhum homem ou nação pode desafiar impunemente a vontade de Deus. Ninguém pode desobedecer a lei de Deus sem sofrer o castigo da lei. Aqui, santuário designa morada de Deus, o céu. Esses anjos vêm da presença de Deus e servem a Deus quando derramam os juízos. Irmãos, olha, esse período aqui será um período de blasfêmia, pecados e apostasia. As taças da ira de Deus vêm sobre o reino do anticristo. A gente vai ler agora no capítulo 16. Vem sobre o reino do anticristo. Por quê? Porque o reino do anticristo é um sistema criado para ofender a Deus, para blasfemar a Deus e para fazer a humanidade trocar de adoração. Eu falei sobre isso na última aula. Que a apostasia, ela não é um desviar. A apostasia, ela é uma decisão racional de uma pessoa em relação a Deus. Eu não quero Deus, eu quero adorar o anticristo. Ou seja, esse período aqui vai ser um período pior da história da humanidade, mas muito pior. Porque esse período vai ser um período onde nós vamos ter uma enxurrada de demônios que o Abaddon vai livrar lá do poço do abismo. Nós vamos ter aqui a sétima trombeta, que quando são os gafanhotos que vão invadir e vão picar os homens. Aqui, gente, vai ser um período tão terrível que a gente não tem noção. Lembra do que Jesus falou? Que esse período vai ser um período como nunca houve na terra. Então, quando o homem estiver absolutamente aqui, adorando a Satanás, adorando o anticristo e provocando a ira de Deus, a blasfêmia de Deus, falando contra Deus, perseguindo a igreja de Deus, quando essa geração aqui estiver absolutamente possuídas por Lúcifer, é a provocação da ira de Deus. Por isso que as taças vão cair lá. E é aqui que as taças vão cair, não é aqui, é nesse período falando. Então, você colocou aí essa metade aí. Sim. Essa metade significa que a igreja foi arrebatada. Então não vai ter perseguição. Depende da interpretação. Lembra que na perspectiva dele, Não minha. Na perspectiva luterana, arrebatamento e segunda vinda é a mesma coisa. é a mesma coisa. Então, na perspectiva luterana, não tem arrebatamento aqui. Só para rever aquele ponto. Sim. A ideia é o seguinte: Apocalipse capítulo 12 vai dizer que o dragão, ele vai levantar o anticristo para perseguir os descendentes da mulher, que são os que guardam o mandamento de Deus e têm o testemunho de Jesus. Então, nós entendemos
por esse texto que para nós é claro que a igreja tem que estar aqui, precisa estar aqui. E o objetivo de fato da grande tribulação é fazer uma oposição. Por que ela vai acontecer aqui? Porque aqui a igreja vai estar presente, pregando o evangelho, denunciando o anticristo. Apocalipse capítulo 11, que eu já expliquei para vocês, né? Agora, se vai crer, é outro detalhe, e eu respeito a crença de cada um. 3:11. Então, e aqui, Raul, então aqui a igreja vai estar pregando o evangelho e denunciando, porque ele começa a reinar aqui. A igreja vai saber quem é ele. A igreja vai saber quem é ele. E a igreja vai denunciar. Ele não vai fazer nada com a igreja, porque não é hora. É hora dele fazer o quê? Conquistar a adoração da humanidade, preparando a humanidade. Esse é o clímax do reino do anticristo. É a marca que vai lançar. Por que esse aqui vai ser o clímax? Porque na marca que ele lançar, vai ser uma aliança. Vai ser uma aliança espiritual. E a aliança espiritual que ele vai fazer com a humanidade aqui é tão grande que essa turma aqui não vai ter mais como voltar atrás. Eles não vão ter como se converter. Por quê? Porque eles se tornaram apóstata. O que Hebreus vai dizer que aquele que apóstata da fé é impossível renová-los outra vez ao arrependimento. Por quê? Porque o apóstata, ele faz uma decisão racional, lúcida, de não querer mais nada sobre Deus. Não que Deus não exista, ele não quer mais nada sobre Deus. E ele se retira dessa crença. O coração dele nunca vai ficar vazio. E vai ser ocupado por quem? Vai ser ocupado por Lúcifer e pelo anticristo. É o que diz Apocalipse. É o Icabode. É o Icabode. Foi-se a glória de Deus. Então, aí o que vai acontecer? De acordo com essa perspectiva. Ele vai lançar a marca aqui, a igreja, os crentes não vão aceitar, aí vem a grande tribulação que vai vir para perseguir e matar a igreja, que já era o processo inicial em Apocalipse capítulo 12, antes mesmo de lançar o anticristo. Esse era o objetivo. Então, aqui o que acontece aqui? Aqui, quem tiver que se converter, converte. Agora, os flagelos do Apocalipse, as taças de ira, os últimos selos quebrados, as vozes, vão acontecer aqui dentro desse período. Porque o texto vai dizer sobre o império do anticristo. Império do anticristo. A gente vai ver isso aqui agora. Vamos ler ali 16? Vamos ler 1 e 2. 16, 1 e 2, por favor. E ouvi, vinda do templo, uma grande voz que dizia aos 7 anjos: Ide e derramai sobre a terra as 7 taças da ira de Deus. E foi o primeiro, e derramou a sua taça sobre a terra, e fez-se uma chaga má e maligna nos homens que tinham o sinal da besta e que adoravam a sua imagem. Veja aqui, olha o que o pastor Giovanni leu. Lê lá o 2 de novo, por gentileza. E foi o primeiro, e derramou a sua taça sobre a terra, e fez-se uma chaga má e maligna nos homens, que tinham o sinal da besta e que adoravam a sua imagem. Então, ela só pode ser jogada onde, Giovanni? A primeira taça? Depois 3 anos e meio final. Olha que coisa interessante. Ou seja, a primeira taça é derramada sobre a terra, a segunda sobre o mar, a terceira sobre os rios e fontes, o quarto no sol, o quinto no assento da besta, o sexto no grande rio Eufrates, e a sétima no ar, quando se seguirá a destruição de todos os inimigos anticristãos. Olha que coisa interessante, a primeira taça vai, quando for derramada sobre os que adoram o anticristo e a Lúcifer, eles vão ter o quê? Úlceras. Um câncer de pele. Uma doença como a de Jó. Mas por que não vai atingir os cristãos? Estarão selados também. Apocalipse capítulo 7 que a gente estudou. As pragas do Egito feriram quem? Os egípcios. Mas não feriram os judeus. Porque ele tinha uma marca. Lembra que é importante eu frisar isso aqui. Os
histórias, gente, se repetem. A diferença é a amplitude do alcance do que vai acontecer. Então veja bem, vai ter um grande e outra coisa. Isso aqui é contagioso. Basta não pegar. Todo mundo pega. Basta não pegar. Olha monkeypox. Hã? Olha monkeypox pegando aí na galera. Então veja, a primeira taça vai atingir os homens. Eu quero frisar isso aqui, é importante. Saiu, pois, o primeiro anjo e derramou a sua taça pela terra, e aos homens portadores da marca da besta e adoradores da sua imagem sobrevieram úlceras malignas e perniciosas sobre os que adoram o anticristo, porque é um casamento, aqui não tem mais como voltar para Deus. A gente vai ver isso muito claramente. Vamos ler agora versículo 3, por favor. Assim, vamos ler esse slidezinho aqui. Alguém lê para nós, por favor? Dá para levarmos? Esse primeiro flagelo não é mais advertência, mas punição. Veja, a advertência Deus já deu. Aqui já estava dando. Aqui a igreja está dando advertência. Sai dela, povo meu. Vamos falar da Babilônia. Babilônia não é o catolicismo. Com todo respeito a Martinho Lutero. A mão no peito. Vamos falar de pronunciar esse nome mão no coração. A Babilônia não é o catolicismo. A Babilônia é um sistema. E aqui o pessoal falava: sai dela, povo meu, para que não seja cúmplice dos seus flagelos. É que a gente precisa ler a Bíblia melhor. Sai dela, povo meu, para que vocês não sejam cúmplices dos seus flagelos, desses aqui. Então aqui vem a advertência, aqui vem Punição. Continua ali, Marcos, por favor. Todos aqueles que não têm selo de Deus são selados pela besta. Não há meio termo. Quem não é por Cristo é contra ela. Não há neutralidade em relação a Deus. No tempo do fim, a religião não será mais algo nominal. Todo mundo terá de declarar lealdade ou a Cristo ou ao anticristo. Porque a marca é a religião oficial que ele vai lançar. Por isso que a interpretação de que a marca é uma aliança espiritual. Só que essa aliança espiritual não tem mais retorno. Porque os homens serão apóstatas. Eles trocarão de adorador. Eles vão adorar Lúcifer e o anticristo. Aqui a humanidade viverá uma outra religião. Vai ter duas Babilônias. Diz Apocalipse. Uma é religiosa e a outra é civil. A civil é o sistema que será criado. É esse que a igreja vai estar declarando. E a outra é a religiosa, que é essa religião que ele vai criar. O anticristo vai criar uma religião luciferiana. Já tem até o sacerdote na internet. Já é no Brasil que tem. Ok? Continuando aqui. Quem lê para nós? Ellen, dá para ler? Por favor. Os adoradores da besta recusaram ouvir as advertências. Agora eles estão sofrendo inevitavelmente as consequências. São atormentados. Essas aflições só atingem os adoradores da besta. Derrubará os adoradores da besta. Serão acometidos de úlceras de fundo canceroso. Recalque sobre estes adoradores do anticristo. A sexta praga que abalou o Egito, só que em escala bem maior. Êxodo 9 e 10. Exatamente. Numa escala bem maior. É o que diz o testemunho da Escritura. Segunda taça. Vamos ler versículo de número 13. Renato, pastor, pode ler para nós, por favor. E o segundo anjo derramou a sua taça no mar e se tornou em sangue como de um morto. E morreu no mar toda a alma vivente. Gente, a segunda taça, ela é nojenta. Quem lê para nós aqui? Dá para ler? Se no primeiro flagelo temos o tormento dos homens, agora temos a destruição completa. O
mar se torna em sangue, a destruição não é apenas parcial, mas total. A destruição não é apenas ambiental, mas a vida acaba-se no mar. Para que esse flagelo não há limites, todas as criaturas do mar morrem. O mar se transformará em sangue, como o rio Nilo se transformou em sangue em Êxodo 7,17. Esse sangue, como de morto coagulado e imundo, onde na segunda trombeta afetou um terço da parte do mar, ela se estende pelos mares. Veja bem, sangue de morto é um sangue mais do que imundo. É um sangue podre. Eita. Meu, sangue coagulado é um. Rapaz, o cara sente falta do cheiro das fezes. Porque você já sentiu o cheiro de sangue coagulado? Eu já senti algumas vezes, de animal morto, principalmente. É um cheiro horrível. Podre. Por isso que aí o pessoal fica glamorizando os levitas. Por isso que quando havia sacrifício no templo, os levitas já davam um jeito de limpar aquilo lá. O pessoal acha que o levita só cantava, né? Depois que eles acabavam de cantar, guardava a viola e vai limpar o sangue que está lá na pia, no altar. Porque aquele não... Agora, gente, só um parênteses. Que lugarzinho mal cheiroso devia ser o templo, hein? Com aquele cheiro de sangue, por mais que limpa, ainda fica um azinho. Aquele cheiro de fumaça de carne queimada, de vísceras queimadas. Na época tinha, né, detergente. Você imaginou, que o tempo, a gente tem assim uma coisa com o tempo, mas fisicamente falando, pensa num lugarzinho que não tinha um cheiro muito agradável, não. Não tinha, né? Mas dizem que a lenha que era usada no sacrifício era aromática. Para dar disfarçada. Um pouco. Mas disfarça, mas não tira tudo. Não, claro. Então veja, gente. Mas era uma lenha tipo eucalipto. Sim, sim. Um aroma que quando subia, por isso que tem aquela expressão, né? Como aroma suave diante das suas narinas. Porque a lenha era aromática. Quando batia o fogo na carne queimando com a lenha aromática, subia no inferno. Mas você imagina. Mas de qualquer maneira, esse sangue é sangue de morto, de coagulado, apodrecido, cheio de sangue, de mosca, cheio de, sabe, uma coisa fétida, macabra até. E o mar, né? No mar. É mar. E aí, o que acontece? Os peixes não sobrevivem, meu amigo. Acabou. Vai feder junto. Que é Né? outro fedor. E que daí eles acrescentam outro mau cheiro. Porque peixe Vai ficar tudo bonito. é igual a história, né? Visita na casa é igual o peixe. Depois de 3 dias começa a feder, né? Se for visita de sogra, aí piorou. É menos de 3 dias. Né? Então, essa segunda taça será derramada sobre o mar. Muito bem, continuando. Versículo 4 a 7. Por favor, alguém leia para nós. E o terceiro anjo derramou a sua taça nos rios e nas fontes das águas, e se tornaram em sangue. E ouviu o anjo das águas que dizia: Justo és tu, ó Senhor, que és e que eras e hás de ser, porque julgastes estas coisas. Visto como derramaram o sangue dos santos e dos profetas, também tu lhes deste o sangue a beber, porque disto são merecedores. E houve outro do altar que dizia: Na verdade, ó Senhor, Deus Todo-Poderoso, verdadeiros e justos são os teus juízos. Veja bem, gente, prestem atenção nesse texto lido. Nós estamos falando de uma catástrofe ambiental que vai dizimar a vida do ser humano. Ali naquela ilustração, o anjo derrama a taça sobre os rios. E mais. Os rios, as fontes, os ribeiros se transformaram em sangue. A mesma praga egípcia está em mente. O homem sofrerá terrivelmente nos últimos dias. O Apocalipse foi escrito como um manual dos mártires. Quando este livro foi escrito, o cristianismo sofria nas mãos de Domiciano. O mal vai ser punido.
condenar todos aqueles que fizeram mal aos seus servos, até mesmo para os mártires dos últimos dias serão julgados. Preste atenção aqui, o texto vai dizer, o anjo vai falar, né? O anjo das águas, aí alguém vai dizer, olha ali, tem um anjo das águas. Não, é que esse anjo estava nas águas, não é que ele é das águas, é que ele estava ali. Não é que tem um anjo específico para as águas. Aí você pegar aí um irmão mais animado, mais avivado, já vai dizer, gente, olha, se você pegar um católico assim bem fervoroso, ele vai dizer, oh, nós temos que rezar para o anjo das águas, aí vai levar a vela para a beira dos rios. Aí o imaginário humano é fantástico. Sermão de domingo. Exatamente. Esse aqui, anjo das águas, não é que é das águas, é que era a missão dele naquele momento. E aí ele vai dizer, preste atenção, que a gente não pode pensar na ação de Deus com as configurações humanas. Ele fala bem assim, justo és, pois julgastes todas as coisas. Por que o julgamento de Deus é justo, Odel? Pode falar. Por que o julgamento de Deus é justo? Porque ele é justo. Porque ele não tem erro, ele não tem pecado, ele não tem dificuldade, ele está acima do bem e do mal, ele é a lei. Ferir a lei é ferir Deus. Então veja, pois julgastes estas coisas. Agora olha lá, porque derramaram sangue de santos e profetas. Espera aí, do que esse anjo está falando? É desde quando? É desde quando? Desde sempre. Onde o servo de Deus foi vitimado, ali Deus vai preparar uma vingança. Já começou lá com Abel. Aqui o sangue de Abel está sendo julgado, está sendo vingado. Desde sempre, de santos. Aí ele vai dizer, também sangue lhes tem dado a beber. Aí alguém vai falar bem assim, mas eu não matei o profeta, mas a humanidade, não existe ser humano que não é da humanidade. Todos nós fazemos parte de uma coletividade. Deus não julga a gente apenas individualmente, mas Ele nos julga como coletividade. Nós somos humanidade. Não é assim que Daniel orou? Daniel era justo ou não era? Era, mas ele não sofreu lá com a invasão de Jerusalém? E aí ele não confessou lá em Daniel capítulo 9, ó Deus, nós temos pecado contra ti. Mas Daniel não tinha pecado, mas por que ele fez aquela oração coletiva? Porque é coletivo. Então o que acontece aqui? Acontece que a humanidade cruel e longe de Deus cometeu torpeza. Mas aí tem 1000 anos, eu nem era vivo, mas você é humano. Os humanos não se desligam. A gente não se desliga. E essa é uma das diferenças, né, da cultura oriental da ocidental. A ocidental é individualismo. Individualismo. A oriental sempre pensa no coletivo. E por quê? Por causa do século XVIII, com David Hume, que foi um dos propugnadores da filosofia do individualismo. Pragmatismo. Começou, isso tem pouco tempo, pastor Giovanni. Só tem uns 300 anos. Mas veja bem, até 300 anos atrás, todos pensavam como coletividade. De 300 anos para cá que veio a esse pensamento individual. E o problema, só abrindo um parênteses, chega na igreja. Neste momento só está você e Deus. Opa, o que é isso? Eu só eu. Tu tens promessas para mim. E isso aí é a filosofia do individualismo de David Hume dentro da teologia brasileira. Que é o humanismo. Que é o humanismo puro. E que de uma certa maneira é uma forma do camarada se eximir da culpa da humanidade. Eu só tenho. Agora eu já vi gente de louvor fazer isso. Eu sei que Deus perdoa porque eles não sabem o que fazem, né? Agora, meu irmão, faz de conta, imagina que não tem ninguém na sua direita.
direita, ninguém na sua esquerda, nem gente à frente, nem gente atrás. Você e Deus, mas isso não é igreja, isso não é ideia de Deus. É interessante, por exemplo, o termo uns aos outros aparece mais de 50 vezes. Exatamente, uns aos outros, não é só um a um. E o Giovanni lembra bem, a cultura oriental e a cultura ocidental era baseada na teologia judaico-cristã até o século XVIII. Uma ruptura filosófica. O humanismo entrou em ação, aí veio o pragmatismo, o individualismo, o positivismo, e aí a humanidade foi, pelo menos ocidental, foi se desligando do princípio basilar que é de... Qual é o princípio basilar? De Deus. Coletividade, humanidade. Por isso que nós temos uma sociedade frustrada, porque as pessoas se casam querendo ser felizes. É uma busca de uma felicidade minha. Ah, eu não quero mais ficar casado com você, Delma, porque você não me faz feliz. Pô, mas quem disse isso? Percebe? Então Deus não trata com individualidade, Ele trata, na maioria das vezes, coletividade. E o homem só pode se sentir feliz e satisfeito na coletividade. Senão, a solidão não existiria. O que é solidão? O que é solidão? Aí a doutora pode explicar para nós, do ponto de vista psicológico. A solidão é aquela sensação de eu estou sozinho, mas você tem 7 bilhões com você. Não, mas eu estou sozinho. Porque ele não se sente parte de um todo. Elias. Então, tem 7 mil, Elias. Então, essa ideia de unidade, de coletividade, de humanidade, é de Deus, porque Deus é uma coletividade. Criou o homem em sua imagem e semelhança, criou outra coletividade. Ele é um Deus plural. Deus plural, e Deus pensa plural, e igreja não é um, igreja é pelo menos 2. É isso que Jesus falou, onde 2 ou mais, tá bom. Para mais melhor, mas se 2 já tá bom. Isso já é igreja. Então, a humanidade, por que então essa turma cristã que está aqui não vai mais cair nos flagelos? Porque não faz mais parte dessa humanidade caída. Ou seja, olha a importância, doutora, da conversão de cada um de nós. Assim que eu sair daquela outra humanidade, os pecados dela já não estão mais sobre mim. Eu faço parte de uma nova humanidade. Qual é a humanidade que eu faço parte agora? A que começou em Cristo, o segundo Adão. Regenerado. Regenerado significa o que, Giovanni? Você que é etimólogo, o que significa regenerado, pastor Giovanni? Gerado novamente. Gerado novamente, ou de uma Religado outra geração. E aí é verdade, por que a Bíblia fala que eu sou de uma outra geração? Porque eu sou da geração do segundo Adão. Quem é o segundo Adão? Cristo. Então os pecados daquela humanidade não me atingem mais, só atinge quem continua lá. Aqueles que Setembro de 2022. aqueles que estão em Cristo é nova criatura. Então quer dizer, eu sou uma nova criatura que faz parte de uma nova humanidade. Aquela lá que é condenada por Deus, que é julgada por Deus, e os flagelos vão cair sobre ela. Aí a igreja aqui vai dizer: sai dela, povo meu, para que não sejais cúmplices dos seus flagelos. Eu tenho que sair daqui, cara. Eu tenho que sair desse sistema caído. Ok? Está indo bem para vocês? louco demais. Então, Só um instantinho, Raul. Agora me vem uma coisa aqui importante a falar com vocês. Essa questão de humanidade, essa questão de coletividade, é uma coisa que ela tem para o lado bom também. Por exemplo, vamos dizer, não vou dizer do Newton, porque até a 4ª geração para trás dele era tudo crente. Eita! Não vou nem dizer. Linhagem A sacerdotal. linhagem dele é linha de Arão, rapaz. Se puxar o fio Sai lá do em Arão. Judé, do Timóteo, se puxar o fio vai chegar em Arão. Eita. Vai chegar em Arão. Eu não vou nem falar. Eu vou falar da minha linhagem. A minha linhagem, a minha família, era uma família de gente perdida. De pai alcoólatra, de mãe umbandista. E outros da minha família eram bandistas. Mas a partir do dia que eu converti a Cristo, toda a linhagem da minha família ficou tranquila.
Não que eles foram salvos, mas que a minha conversão livrou a família. Para trás, Para trás, eu consertei a linha da minha história. dali para frente, né? Exatamente, então quer dizer, eu me converti aqui, a linha toda que estava torta se consertou. Não estou falando de salvação, eu estou falando de se tornar uma linhagem ética, por causa da minha conversão. Então eu posso ter nascido numa porcaria de família, Maioria. mas a minha conversão consertou a minha trajetória. É como se fosse bem assim, essa família que não presta. Vamos dizer aqui, ó, uma família assim, ó, não presta. Aí o cara que se converteu aqui. Aí, converteu aqui, essa linha para. Não estou dizendo que eles são salvos, não estou dizendo que Deus vai tirar eles do inferno, não estou nada Só disso. se batizar por eles. Né? Lá vem ele, essa é da igreja mormon, tá? Heresia. Então, igreja, Mas por que vai ficar de boa eles? não, eles não, é a história da família. É como se fosse assim, Raul. Quebrou uma maldição mesmo. Quebrou uma linha ruim. Então ninguém pode falar mal da sua linhagem, porque um dos góis consertou, salvou a pátria. Veja, não tem nada a ver com salvação, tá? Tem a ver com uma limpeza ética. Tem uma limpeza ética. Ó, fulano, olha o que a gente fala assim. É porque é o seguinte, a nossa herança, voltando a falar da cultura, né, a cultura grega, ela trabalha com individualidade. Por isso que a cultura grega exalta o herói. Pode reparar, a cultura grega exalta o herói. Com aspectos humanos e divinos. E com aspecto humano e divino, então ele exalta o herói. Ok? Aí o que acontece? Aquela família lá, tal, é uma família perdida. Mas eles têm um herói. Aí o que acontece com o herói? Limpa a barra de todo mundo. Eles têm um Eu padre. não posso falar mal do Raul, eu não posso falar mal da família do Raul por causa do Raul. Tá certo? Rapaz, isso é perigoso. E se o filho do Lula se converte? Pô, mas se você imaginar que, por exemplo, aquela família é toda de corruptos e de ladrões, um cara se converteu, ele se torna referência para todo mundo. Tá certo? Não pode falar mal da família de fulano. Olha o fulano lá. Fulano endireitou a família. Isso é uma questão cristã. Um camarada que se converte, ninguém pode falar mal da família dele. Às vezes a gente fala isso, rapaz, não dá nem para acreditar que o Marco, né? O pai do Marco era um traia, né? Mas era mesmo. Era! Se converteu. Por que o cara não vai falar mal do pai do Marcos? Que ele é nova. Por causa do Marcos. O Marcos limpou a barra da família. Perceberam aqui que eu estou querendo falar? Então a conversão de alguém conserta a história da família. Isso que é lindo do Evangelho. E é isso que o Evangelho faz. Então, quando eu faço parte dessa nova humanidade, eu limpo a barra da minha. E daí o que eu faço com os pecados daquela humanidade lá? Eu vou pecar. Eu estou aqui agora. É por isso que os flagelos vão cair sobre os adoradores da besta. Né? O Marco tinha um pai que até os 42 anos era cachaceiro, não tinha onde cair morto. Comprou 10 bezerros, de repente comprou uma casa em São Paulo, hoje é rico. Olha lá, viu? Não bebe mais. Por isso sobrou dinheiro. Não gasta mais com a branca. Não gasta mais com bebida, já viu, né? Nem com pão. Muito bem, meus irmãos. Vamos aqui no quarto flagelo. Está indo bem para vocês aí? Sim. Ok? Vamos no quarto flagelo. Antes de ir para o quarto flagelo, eu vou ler esse slidezinho. Aqueles que derramaram o sangue de santos e profetas são os povos, multidões, nações e línguas, sobre os quais a prostituta senta. Vamos falar dela agora. Porque ela é embriagada com o sangue dos santos. Com o sangue dos santos e com o sangue dos mártires de Jesus. Apocalipse 17,6.
Por isso, Raul, que eu acredito nessa grande tribulação dos crentes, porque isso tem vestígio na Escritura. Os ímpios derramaram o sangue de santos e profetas ao longo da história. Então aí, você lembra lá que Jesus disse, olha só a palavra de Jesus para fechar essa ideia. Vossos pais fizeram o que com os profetas? Lembra lá em Mateus 23? Mataram. Vossos pais mataram, e a culpa deles vem indo até vocês. Veja, o cara não tinha nada a ver com 500 anos antes, mas Jesus disse o quê? Os vossos pais mataram os profetas, e o pecado acumulou até vocês, e vocês continuam a mesma coisa. Quarta taça para a gente tomar um café bem gostoso antes que o Nildo cochila. Quarto flagelo, quem vai ler para nós na Bíblia? O quarto anjo derramou a sua taça sobre o sol, e foi-lhe dado queimar os homens com fogo. Meu Deus. Com efeito, os homens se queimaram com o intenso calor e blasfemaram o nome de Deus, que tem autoridade sobre esses flagelos, e nem se arrependeram para lhe darem glória. Prestem atenção! Vocês sabem, um pouquinho agora de aula de geografia. Aqui a gente filosofia, cultura, psicologia, Um show de geriatria. Geriatria não. Existem no mundo 102 variantes antrópicas. Explica isso aí, né? geriatria. Esse irã. Se existem variantes antrópicas. Ô, pastor, Oi. só cortando um pouquinho o negócio de geriatria, deixa eu contar uma babadinha. Aqui é lugar de bobagem também. Lá em Foz, perguntaram se a Sofia era filha do pastor. Ah, é? Se a Sofia era filha Mas dele. aí Se a minha esposa era minha filha. Você acha? Rapaz, ou elogiaram ou sacanearam com você, né? Não, será que sacanearam? Acho que sacanearam. Não, ela saiu toda feliz, né? Ah, com certeza. Aqui pode falar bobagem, não tem problema não. Igual um irmão, tem um pastor batista amigo meu, ele já estava jubilado, né? A gente fala muito pelo zap e tal. E ele é um batista assim, bem tradicionalzão, e hino, então o hino para ele é do canto. Ele não julga nada, entendeu? Mas assim, igual do hino do canto cristão. Você conhece, né, pastor Giovanni? Hino do canto cristão, aquela coisa toda e tal. Aí você sabe que tem umas músicas pentecostal que às vezes não tem nada a ver, né? Aí, você vai conseguir, você vai vencer, Deus é com você. Não, às vezes não tem nada a ver. Aí ele falou assim, olha, eu não gosto dessas músicas, mas de vez em quando é bom escutar. De vez em quando é bom, então de vez em quando é bom escutar uma bobagem. Viu? Existem 122 variantes antrópicas. O que são variantes antrópicas ou leis antrópicas? Vocês já ouviram falar isso aqui? Leis antrópicas vem do grego anthropos. Agora você já sabe, né? Anthropos, que é homem ou humanidade. São leis naturais que existem só onde existe o ser humano. Eu queria que um evolucionista explicasse isso. Eu queria que uma antropologia, eu queria muito que um astrofísico, um astrônomo, explicasse por quê. Por que só onde tem ser humano tem leis próprias para ser humano? São 122 leis antrópicas. Essas leis antrópicas só existem no planeta Terra. Onde que o homem está? No planeta Terra. Por exemplo, uma lei antrópica. O Sol está absolutamente no local certo e na distância certa do planeta Terra. Se o Sol fosse um pouco mais afastado, o planeta viraria uma bola de gelo. Se o Sol fosse um pouco mais próximo dos 300 milhões de quilômetros,
nós seríamos uma bola de fogo. Né? O oxigênio, ele tem a porcentagem perfeita, 23%. Se o oxigênio fosse 25%, nós morreríamos sufocados. Vamos dar um exemplo? Põe uma mangueira no seu nariz e põe um jato de ar para ver se você consegue respirar. Você vai estudar e você vai chegar a essa conclusão. Existem 122 variantes antrópicas, que são leis naturais que só existem onde existe o ser humano. Nesse dia da quarta taça, a lei antrópica vai ser desobedecida. Quem? Deus é que vai dar um jeito nisso aí. E aí o que acontece? O sol vai se aproximar. Essa lei antrópica, ela vai deixar de existir porque Deus que criou, então ele faz o que ele quer com o que ele criou. Então, o sol vai se aproximar e vai haver o que? Logicamente, o que vai acontecer? Queimaduras. Que louco essa história. E mais, onde existe muito calor, o que acontece com o líquido? Evapora. Você imagina o corpo humano com sangue que é líquido? A pessoa vai sangrar de dentro para fora, sem que tivesse um ferimento. Porque o sangue dentro da pessoa vai ferver. Todo líquido ferve, todo líquido ferve. O sangue é líquido, ele vai ferver. Não existe a pessoa. Não existe. O quarto julgamento queima os ímpios com fogo. Mas em vez de se arrepender, e aqui está o detalhe, gente. Em vez de se arrepender, os incrédulos amaldiçoam a Deus. Isto pode se referir a uma redução na proteção natural da terra com o sol, permitindo que ele queime as pessoas da terra. O profeta Isaías já falaram sobre essa profecia em Isaías 24, 1 a 23. Olha aqui o detalhe, pessoal. Olha o que diz aqui no versículo de número 9. Alguém lê o versículo 9 outra vez? Com efeito, os homens se queimaram com intenso calor e blasfemaram o nome de Deus, que tem autoridade sobre esses flagelos, e nem se arrependeram para lhe darem glória. Veja bem, eles blasfemaram contra quem? Deus. Ou seja, a ideia de Deus era uma ideia crível. Eles não vão blasfemar contra um ser que eles não acreditam. Capite? Então, eles blasfemam contra Deus, mas veja, de uma maneira, blasfemam contra Deus de uma maneira racional. E eles culpam a Deus, ou seja, eles sabem, essa turma que está aqui, esses homens ímpios, sabem que é Deus que está mexendo no som. Aí o Jó tem sentido. Por quê? Porque na hora que ele está lá, eles falam assim, cara, blasfemo contra. Olha o que está acontecendo. Então eles sabem com quem. Você sabe com quem se mexe. Então os caras vão dizer o quê? Olha o que Deus está fazendo. E eles vão xingar Deus. Vão amaldiçoar Deus. Porque por que eles vão fazer isso? Porque eles são apóstatas. Quem é que estará no coração deles? O anticristo. O próprio Satã. Então quer dizer, eles vão blasfemar. Agora olha o detalhe. E não. Por que eles não se arrependeram? Porque aqui não vai ter mais conversões. Quem que faz o homem se arrepender? Mas cadê o Espírito Santo? O Espírito Santo só está nutrindo a igreja. Mas ele não está mais fazendo para nada para converter. Aí o Espírito Santo vai estar aí. Nutrindo a igreja. Mas não fazendo que haja conversões. Porque quem é que vai nutrir a igreja? O Espírito Santo. Só que ele não vai manifestar na igreja para que haja conversões, como hoje. Por exemplo, hoje uma coisa que faz muita gente se converter, o que é? É como diz no grego, é um semeion. O que é um semeion no grego? Maravilha. Um sinal Prodigioso. maravilhoso,
sinal fora do comum. Então, por exemplo, vamos pegar aqui uma pessoa que está com câncer, estado terminal, o camarada vai morrer, aí o pastor Nilton vai orar por ele. É o bispo. O pastor Nilton vai lá orar por ele, porque ele é pastor da oitava, e a oitava é a dono da Asa Leste, Ungido. igreja relevante. Glória a Deus. Parece uma maçonaria, mas está lá. Por fora confunde. Não, por fora você não sabe se é uma loja maçônica, se é uma igreja. Mas tu já colocou os leãozinhos lá na entrada? O importante é que está Ele vai movendo. trocar 2 leãozinhos lá para cá. Aí o Nilton vai lá e Senhor, vai restauração desse irmão, aí pá. O cara vai cura, ele é curado. Glória a O Deus. que houve? Semeou. Aí o camarada vai lá na igreja, gente, olha, os médicos me deram 7 dias de vida. O pastor Nilton foi orar por mim. Depois que ele orou por mim, eu só fui me recuperando, e eu estou aqui para dar glória a Deus por isso. Nessa noite, nessa manhã, nessa tarde, você não gostaria de entregar a sua vida a Jesus? O camarada estava ali, eu vi esse cara morrendo. O que eu naturalmente eu vou fazer? Eu vou me converter. Eu vou ser convencido pelo Espírito Santo. É prova evidente. Jesus vai dizer isso em Mateus capítulo 11. Já está acontecendo lá, né? Opa, aleluia. Está lá em Barreira das Frutas. Aí o camarada escuta o testemunho desse e o camarada faz um apelo para o cara aceitar Jesus. Rapaz, eu estou sendo convencido por um sinal. Qual é a natural teu? Preciso entregar minha vida a esse Deus maravilhoso. O cara se converte. É natural. Jesus falou isso. Que é natural as pessoas se converterem quando vê o sinal. É verdade. Mas aqui, que é um sinal maior do que esse. Mas por que não vão se converter? Por 2 razões. Primeira, que eles já são apóstatas, eles não querem mais saber de Deus, por isso não se converterão. E segundo, não é mais advertência. O que é? Punição. A punição já não tem mais conversão. A advertência é a hora. A advertência é aqui. Que advertência? Aqui a igreja vai estar pregando e advertindo. Juízo. Agora o juízo já foi, meu amigo. O juízo não tem conversão. Gente, pelo menos o texto está muito claro. Não tem interpretação disso. Isso aqui não precisa interpretar. Está dizendo ali, ó. Com efeito, os homens se queimaram com intenso calor e blasfemaram o nome de Deus, que tem autoridade sobre esses flagelos, e nem se arrependeram para darem glória. Não é nem para se converter, Nem para dar um glória. nem para dizer, esse Deus é terrível, mas Ele é poderoso, nem para isso. Os caras vão blasfemar, e vão dar razão para Lúcifer. Eira, Sim. pessoal, olha, eu estou fazendo aqui, está falando, eu estou viajando um pouco. Esse é o perigo. É. O Raul viajar. Moisés sobe ao monte e tem a revelação de Deus daquilo que, como iria levar o povo. O meu povo padece por falta de conhecimento. Osés 4. Errais por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Então, é muito natural esse povo aí blasfemar, porque é o seguinte, a dor, a desgraça é tão grande. Sim. Que eu quero que se dane quem é quem. Esse Deus é cruel mesmo. Isso, vai chutar o balde. A pessoa que conhece e converteu é a igreja. Então ele tem o conhecimento que esse sofrimento, isso tudo que está acontecendo, vai se reverter em glória. Sim. Conhecimento. Tá? Então nós vemos no dia de hoje que as nossas igrejas, e é um modo geral, a nossa juventude não está lendo Bíblia, não está estudando, não tem escola bíblica, logo eles não têm conhecimento. Exatamente. Aí vai entrar lá em Juízes 2. Então, essa geração, eu não conhecia nada disso aí. Exatamente. Então, você está criando uma geração nos próximos 5, 10, 20 anos que vai estar mergulhando ali. Com certeza. Ele é cristão Isso, evangélico, mas vai chutar o balde. Mas exatamente. Ele vai chutar o balde. E vai ficar encantado. A sua leitura é correta. Isso aí. Olha ali, alguém lê para nós? Giovanni. Os pecadores que não se arrependeram quando o sol escureceu, são agora punidos mediante a intensificação do calor do sol. Lembra aqui nas primeiras, nos selos, o sol se escurece? Sim. Ninguém quer dar atenção para isso.
Agora o sol não se escurece, o sol avança. Continua. Deixa um pouquinho só. O escurecimento eles podiam perceber e ignorar. Quanto ao calor, eles nada podem fazer a não ser senti-lo. Nessas circunstâncias, a presença de Deus é reconhecida, mas somente para ser blasfemada e não para ser referenciada. Exatamente, é isso que vai acontecer, né? Ok? Alguém mais pode ler aqui? Outra séria consequência do intenso calor do Sol será o derretimento das calotas polares. O aumento resultante nos oceanos, o nível da água, inundará as regiões costeiras, inundando áreas a quilômetros do interior como as águas nocivas do oceano morto, dos oceanos mortos. Danos generalizados e perda das vidas acompanharão essa inundação, aumentando ainda mais a miséria indescritível do planeta devastado. Transporte por mar se tornará impossível. Os caras, por que eles vão fazer na água? Está tudo em sangue. Como é que vão se refrescar disso aí? Não tem saída. Não tem saída. E os cristãos, dentro da visão luterana, vão estar selados. Não vai atingir. A igreja não vai. Ela vai estar sendo perseguida e morta pelo anticristo. Agora, quando tudo isso estiver acontecendo, mais ódio contra a igreja eles vão ter. E mais fúria contra a igreja vão ter, e mais perseguição contra a igreja vão ter. Porque eles vão querer se vingar. É a igreja, é um cristão, é Deus está no seu coração, eu vou matar você. Vamos tomar um café? Vamos. Pois é.